Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. No vídeo de hoje, vamos explorar o profundo significado do 10º mandamento: não cobiçarás. Muitas vezes, quando pensamos sobre os 10 mandamentos, focamos nos aspectos mais visíveis e práticos. Mas o 10º mandamento nos leva a refletir sobre a condição do coração. Vamos entender como esse mandamento, que condena a cobiça e exalta o contentamento, se aplica às nossas vidas, à sociedade e até às questões econômicas do nosso tempo. Vamos abordar como a cobiça, sendo um pecado do coração, afeta diretamente a justiça e a ordem social, além de discutir como o contentamento bíblico é a chave para combater esse mal. Bem, o 10º mandamento, que se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo 17, diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Bem, o 10º mandamento trata diretamente do desejo desordenado pelo que pertence ao próximo. Este mandamento finaliza o decálogo, chamando a atenção para o coração e as motivações internas do ser humano. Enquanto os outros mandamentos focam em grande parte em ações externas, este vai à raiz do comportamento, abordando os desejos ocultos que muitas vezes levam à transgressão de outros mandamentos. A cobiça é um pecado do coração, que pode levar ao roubo, adultério, falso testemunho e até assassinato, pois é a busca egoísta e insaciável por aquilo que Deus não concedeu. A cobiça é, no fundo, uma rejeição da soberania divina, uma atitude de insatisfação com aquilo que Deus proveu, seja em termos de bens materiais, posição social ou relacionamentos. A cobiça, ela desafia a providência divina ao querer algo que não foi dado por Deus. Portanto, o 10º mandamento nos ensina não apenas a nos conformarmos com o que Deus nos concedeu, mas também a valorizar o princípio de propriedade e a justiça divina em suas dádivas. A cobiça nasce do profundo descontentamento com as bênçãos que Deus nos concede. A cobiça é uma manifestação de ingratidão e rebeldia contra a ordem estabelecida por Deus. Quando desejamos o que pertence ao próximo, estamos, na verdade, questionando a sabedoria e a justiça de Deus na distribuição das suas bênçãos e recursos nesse mundo. Esse mandamento não é meramente sobre o desejo de possuir algo material. Ele atinge o coração, onde os desejos desordenados florescem, levando à violação dos outros mandamentos. A cobiça se opõe à justiça de Deus, pois ela fomenta um desejo descontrolado de alterar a realidade providencialmente ordenada, estabelecida e causada por Deus, para o benefício próprio. Ao cobiçar, o homem deixa de reconhecer que Deus, em sua sabedoria, concede a cada um o que é devido, segundo seus propósitos e sua lei. A cobiça está enraizada na violação do 1º mandamento, que exige que o homem ame e sirva somente a Deus. Quando uma pessoa é dominada pela cobiça, ela está colocando o objeto de seu desejo como um ídolo, algo que substitui a Deus e o contentamento que deveria ser encontrado apenas nele.
A cobiça, ao ser nutrida no coração, gera uma cadeia de pecados que, quando não contida, se manifesta em ações externas. Por exemplo, a cobiça pode levar ao roubo, violando o 8º mandamento, ao adultério, violando o 7º mandamento, a falsidade e calúnia, violando o 9º mandamento, e até mesmo ao homicídio, violando o 6º mandamento. Esse pecado tem o poder de corromper todas as áreas da vida, seja pessoal, familiar ou pública. A cobiça, especialmente na sociedade moderna, tem sido a força motriz por trás de sistemas políticos e econômicos, como o socialismo e o comunismo, onde a insatisfação com a ordem econômica e social de Deus é usada como justificativa para a redistribuição forçada de bens. Esse desejo por igualdade material, econômica, é uma manifestação da cobiça institucionalizada, que busca tirar do próximo o que foi legitimamente concedido a ele por Deus. A lei de Deus, em seu aspecto moral, social e civil, visa conter os desejos pecaminosos do homem. A proibição contra a cobiça reconhece que o pecado não reside apenas em ações externas, mas também nas intenções internas. A teonomia, ao defender a aplicação da lei de Deus em todas as esferas da vida, vê o 10º mandamento como um chamado à justiça em nossos pensamentos e desejos. A verdadeira justiça não se limita ao comportamento público, mas se estende ao controle do coração, onde a lei deve ser escrita. A educação teonômica, tanto na família quanto na igreja, tem o papel de ensinar e reforçar a necessidade de conformar o coração à lei de Deus, combatendo a cobiça e promovendo uma vida de gratidão. Afinal, a vida cristã é uma vida de contentamento em Cristo, onde o crente confia na providência de Deus para suprir todas as suas necessidades e reconhece que aquilo que pertence ao próximo é concedido por Deus para o cumprimento dos seus propósitos. Dentro da visão teonômica, a cobiça não afeta apenas ao indivíduo e sua relação com o próximo, mas tem um impacto direto na economia e na ordem social. Quando o Estado ou instituições coletivistas promovem políticas baseadas na redistribuição forçada de bens, eles legitimam a cobiça e tornam-se agentes de roubo institucionalizado. O Estado moderno, especialmente sob sistemas como o socialismo e o comunismo, utiliza a cobiça como ferramenta para justificar políticas de redistribuição de riqueza. Em vez de proteger a propriedade privada, como prescrito pela lei de Deus, o Estado se apropria injustamente do que pertence aos cidadãos. Ou ele mesmo consente com a expropriação daquilo que pertence ao outro, violando o 8º e o 10º mandamentos. Esse roubo, sancionado pelo governo, é frequentemente disfarçado como um ato de justiça social ou equidade, mas na verdade é uma forma institucionalizada de cobiça, que toma dos que têm para satisfazer os desejos daqueles que cobiçam. Esse sistema perpetua o pecado da cobiça ao incentivar a população a desejar os bens e propriedades dos outros e a olhar para o Estado como o agente que pode suprir essa demanda. O papel do governo, segundo a lei de Deus, é garantir a justiça, que inclui a proteção da propriedade privada,
Quando o Estado ultrapassa esses limites, ele se torna cúmplice do pecado e promove a injustiça. Por outro lado, o mercado livre, operando dentro dos limites da lei de Deus, permite a distribuição de bens e serviços com base no trabalho e na responsabilidade pessoal. A economia de mercado valoriza a mordomia e recompensa aqueles que gerem seus recursos com sabedoria e integridade. Nesse sentido, a cobiça é combatida, pois o foco está na criação de valor e no respeito à propriedade do próximo, e não na apropriação ou redistribuição forçada. A responsabilidade pessoal e a ética do trabalho estão no cerne da economia bíblica. A cobiça, quando permitida no coração, leva ao desejo por atalhos, buscar o lucro ou bem sem o devido esforço ou mérito. Trabalho. O homem foi criado por Deus para trabalhar, pois é por meio do trabalho que ele exerce o seu chamado de Deus, que é o mandato do domínio. É por meio do trabalho e do domínio mediante a propriedade privada que o homem exerce o mandato cultural ou do domínio, dado em Gênesis, capítulo 1, por Deus. Bem, então, continuando aqui no raciocínio, esse é o princípio por trás de muitos crimes econômicos. É a cobiça que leva aos crimes, como o roubo, a fraude e a corrupção, que são incentivados pela cobiça. O mercado, quando guiado por princípios bíblicos e cristãos, não é apenas uma estrutura de comércio, mas um meio de promover a justiça, o respeito à propriedade e a ética da mordomia. O governo deve ser limitado em sua intervenção na economia, respeitando o princípio da propriedade privada. O 8º e o 10º mandamentos estabelecem uma clara fronteira que o Estado não pode cruzar. Ele não deve se apropriar do que pertence aos outros fora dos termos estabelecidos pela lei de Deus. A prática ou instituição de impostos opressivos, políticas de redistribuição de renda e controle sobre a economia são, em última análise, manifestações da cobiça estatal, da cobiça dos governantes civis injustos. Não é? Como que ocorre, como é a realidade daqui do Brasil. Não é? Muito claro, não é? Que essa é a realidade do Brasil. Um país anticristão, humanista e sem Deus. Bom, o governo civil é um ministério de justiça, não de caridade ou redistribuição. Portanto, a intervenção estatal deve ser limitada à aplicação da justiça conforme a lei de Deus, e não à promoção da cobiça e do igualitarismo forçado. A verdadeira prosperidade econômica vem da obediência à lei de Deus e do respeito ao direito de propriedade, e não de políticas que incentivam a cobiça e a dependência do Estado. O 10º mandamento, não cobiçarás, vai além de meros atos externos. Ele foca na raiz interna do pecado, os desejos desordenados do coração. A teonomia ensina que a lei de Deus não apenas regula o comportamento externo, mas também orienta o coração e os pensamentos do homem. Quando alguém alimenta desejos ilícitos, mesmo que não os concretize, já está violando a lei de Deus. A cobiça, no contexto bíblico, é um desejo insaciável por algo que pertence ao outro, seja uma pessoa, uma propriedade ou uma posição. Esse desejo se enraiza no coração
e, quando não controlado, leva à violação de outros mandamentos. No caso de Acabe e Nabote, a cobiça do rei pelo vinhedo de Nabote não apenas ficou em seu coração, mas o levou ao roubo e ao assassinato. O 10º mandamento, portanto, atua como uma proteção não apenas para a sociedade, mas para a natureza do coração humano. Jesus reforçou esse princípio em seu Sermão no Monte, Mateus 5, 27 ao 28, ao ensinar que o pecado começa no coração. Ele explicou que o simples ato de olhar para uma mulher com intenção impura já constitui adultério. Adultério no coração. Assim, também ocorre com a cobiça, desejar ardentemente o que pertence ao próximo, mesmo que não haja uma ação concreta. É uma violação da lei de Deus. Essa ênfase de Cristo sobre a pureza do coração demonstra que a lei de Deus não é meramente sobre conformidade externa, mas sobre transformação interna. Greg Bunsen aponta que a ética bíblica abrange toda a vida do homem, inclusive seus pensamentos e desejos. A obediência à lei de Deus requer um coração disciplinado e submisso à vontade divina. O cristão é chamado a resistir à cobiça, como parte de sua caminhada de santificação. A cobiça é um pecado profundamente enraizado na natureza humana, e a luta contra ela só é possível através da renovação do coração pelo Espírito Santo. O 10º mandamento é uma exortação para que o homem viva em contentamento e gratidão, confiando que Deus provê tudo de acordo com sua soberana vontade. A cobiça é, no fundo, uma rejeição da providência divina e da confiança nos planos de Deus para a nossa vida. Ao cobiçar o que é do próximo, o indivíduo não apenas transgride a lei, mas também revela uma falta de fé na bondade e sabedoria de Deus. Assim, o combate à cobiça é central na vida cristã, pois envolve tanto a santificação do coração quanto a confiança em Deus. A cobiça não é apenas um problema pessoal, ela tem implicações sociais profundas. Quando os indivíduos, comunidades ou até governos sucumbem à cobiça, há desordem, injustiça e violência. A propriedade privada, a paz e a justiça são minadas quando a cobiça se espalha. O 10º mandamento protege a ordem social ao garantir que cada indivíduo respeite os limites estabelecidos por Deus para o que pertence ao outro. Essa proteção é essencial para manter a estabilidade e a harmonia em uma sociedade governada pela lei de Deus. O 10º mandamento não apenas regula os desejos do coração, mas também estabelece princípios fundamentais para a ordem econômica dentro de uma sociedade bíblica. O mandato cultural, expresso em Gênesis 1:28, inclui o domínio sobre a criação e o uso responsável dos recursos materiais que Deus confiou ao homem. Esse domínio, no entanto, deve ser exercido sob os limites da lei de Deus, o que inclui a proibição da cobiça e o respeito absoluto à propriedade do próximo. A teonomia defende fortemente a santidade, ou melhor dizendo, o direito da propriedade privada, como uma extensão da soberania de Deus sobre a criação. A lei de Deus protege o direito à propriedade pessoal, e o 10º mandamento assegura que ninguém deve desejar ilegalmente aquilo que pertence a outro. O sistema econômico bíblico é baseado na liberdade econômica. O sistema econômico bíblico é precisamente uma economia de mercado.
é o capitalismo. É por isso que o capitalismo é o único arranjo socioeconômico legítimo, não é? A liberdade econômica flui do respeito aos mandamentos de Deus. É uma implicação da aplicação da lei de Deus em seus mandamentos. O desejo de apropriar-se indevidamente da propriedade de outrem, seja através de roubo direto ou por meios institucionais, como a redistribuição forçada de riqueza, é condenado pela lei de Deus. O 10º mandamento, portanto, estabelece um limite para a cobiça, que, se não fosse restringida, resultaria em práticas injustas, como o socialismo ou o comunismo, onde o Estado promove a redistribuição dos bens de forma contrária ao princípio da propriedade privada. Essas ideologias ou religiões humanistas são formas de institucionalização da cobiça, transformando o desejo de tirar do outro em uma prática aceitável, algo que a lei de Deus jamais permite. A proibição da cobiça, quando aplicada à ordem econômica, tem implicações diretas na forma como se estabelece a justiça em uma sociedade. A justiça econômica só pode ser alcançada quando a propriedade privada é respeitada e os indivíduos não alimentam desejos desordenados pelos bens alheios. O 10º mandamento previne o surgimento de uma economia onde o sucesso financeiro é visto como um resultado da exploração ou do roubo, e não do trabalho honesto e da bênção de Deus. A cobiça leva à injustiça econômica, pois aquele que cobiça sempre buscará meios de obter aquilo que deseja, mesmo que isso viole os direitos dos outros. Esse tipo de comportamento gera uma sociedade de desconfiança, corrupção e desordem. A única solução é retornar à lei de Deus como padrão absoluto, onde a propriedade privada é respeitada e os indivíduos são chamados a confiar na providência de Deus para suas necessidades. O papel do Estado é proteger os direitos de propriedade, não violá-los. Quando o governo ultrapassa seus limites e usa a força para tomar dos cidadãos o que lhes pertence, seja por meio de impostos injustos ou políticas redistributivas, ele se torna culpado de violar o 8º e o 10º mandamentos. O Estado moderno muitas vezes legitima a cobiça sob o pretexto de promover a justiça social. Mas essa justiça, na verdade, é uma forma de roubo institucionalizado. A solução bíblica para a cobiça, tanto em nível pessoal quanto institucional, é o arrependimento e a restauração da obediência à lei de Deus. Ao seguir os padrões divinos, o Estado não permitirá que desejos desordenados, quer por parte dos cidadãos, quer por parte do governo ou oficiais da lei, distorçam a justiça e a ordem econômica. O 10º mandamento nos ensina que a raiz da cobiça está no coração humano, e a batalha contra esse pecado começa internamente, na luta pelo contentamento. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, 11 a 12, fala sobre o segredo do contentamento, que é aprender a viver satisfeito com o que Deus providenciou, tanto em momentos de fartura quanto de necessidade. O contentamento cristão é um reflexo de uma fé madura, que confia na soberania e providência de Deus. Diferente de muitos outros mandamentos que lidam com ações exteriores, o 10º mandamento se concentra nos desejos interiores. O pecado da cobiça não se manifesta inicialmente em atos,
mas em pensamentos e intenções. Isso demonstra que a lei de Deus não se preocupa apenas com o comportamento externo, mas também com as motivações internas. O desejo de possuir o que pertence a outro é uma forma de ingratidão e desconfiança na provisão de Deus. Esse desejo descontrolado pode levar a consequências sociais devastadoras, como vimos em sociedades que adotaram o comunismo, onde o desejo pela igualdade socioeconômica ultrapassou ou subverteu a ordenança da lei de Deus quanto à propriedade e aos direitos individuais. A Bíblia ensina que o contentamento é o remédio para a cobiça. Hebreus 13:5 instrui os cristãos a viverem livres do amor ao dinheiro, estando satisfeitos com o que possuem, pois Deus prometeu: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Este versículo revela que o contentamento não é apenas uma atitude mental, mas uma confiança contínua na provisão e cuidado de Deus. Uma sociedade que vive sob a ética da lei de Deus será uma sociedade contentada, onde as pessoas não buscam injustamente o que pertence a outros, mas trabalham e prosperam de acordo com os dons e bênçãos que Deus lhes concede. O contentamento é o oposto da cobiça. Enquanto a cobiça é alimentada pela insatisfação, o contentamento floresce na gratidão. A cultura moderna, o marketing, a publicidade e a mídia frequentemente incentivam a cobiça. Os consumidores são bombardeados com mensagens de que precisam sempre de mais e melhor. Esse apelo à insatisfação vai diretamente contra os princípios bíblicos. A cultura da cobiça não apenas destrói os indivíduos, mas também corrói as fundações morais da sociedade, criando um ambiente onde as pessoas estão dispostas a violar os direitos de seus vizinhos para alcançar seus desejos. A teonomia propõe uma solução prática: o retorno à ética cristã ou lei bíblica, que ensina que o contentamento só pode ser encontrado em Deus. Ao viver segundo os mandamentos divinos, a sociedade começa a valorizar o trabalho honesto, o respeito à propriedade alheia e a confiança em Deus para prover todas as necessidades. O 10º mandamento nos chama a rejeitar as falsas promessas da cultura materialista e a confiar na suficiência de Cristo, que é a verdadeira fonte de contentamento. O 10º mandamento nos lembra que os desejos do coração são importantes para Deus. Ele nos chama a viver em contentamento e a rejeitar a cobiça, que é uma forma de rebelião contra a provisão de Deus. A teonomia nos oferece uma visão abrangente de como esse mandamento se aplica tanto ao indivíduo quanto à sociedade. Quando as pessoas e as nações honram a lei de Deus, incluindo o 10º mandamento, elas promovem uma cultura de justiça, respeito à propriedade e gratidão. Este mandamento, embora voltado para o coração, tem implicações profundas para a vida em comunidade e para a ordem econômica. Ao aprender a confiar na provisão de Deus e a respeitar os limites que Ele colocou para os desejos humanos, os cristãos podem testemunhar de uma vida de contentamento e fidelidade à aliança. Que possamos então buscar o auxílio do Espírito Santo para viver em conformidade com este mandamento e ensinar sua importância a outros. Bom, espero que este estudo tenha ampliado sua compreensão sobre a importância do 10º mandamento.
e o impacto que ele tem não apenas na nossa vida pessoal, mas também na nossa sociedade como um todo. A cobiça é um problema real, especialmente em uma cultura que constantemente incentiva o desejo por mais. Mas, como vimos, a solução está em viver de acordo com a lei de Deus, cultivando um espírito de contentamento e gratidão. Ao buscar a suficiência em Cristo e valorizar a ética bíblica, podemos construir uma sociedade mais justa e satisfeita. Fiquem atentos aos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar os profundos ensinamentos da Palavra de Deus quanto à ética cristã ou lei bíblica e a sua aplicação prática em nossas vidas. Pois bem, fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe. Peço que curta, comente e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas possam estar sendo alcançadas por uma mensagem bíblica. Bom, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Obrigado pela atenção e até mais.